Olá, bom dia. Veja na edição desta quarta-feira, 29 de junho. A disponibilidade de vagas para a internação pelo SUS volta e meia gera polêmica. No 30 Minutos de hoje, você vai saber como funciona o sistema de regulação que encaminha os pacientes. Dificuldades na saúde de Patos de Minas continuam. Depois de amputar uma perna, aposentado aguarda mais de 2 anos para fazer exame e tentar evitar a amputação da outra. Inverno pode significar mais peso na balança. Toda época eu ganho peso, né? Mas nessa estação mais ainda, né? Porque aí eu gosto muito de macarrão, de cardápio. Tarifas de ônibus interestaduais serão reajustadas a partir de julho. Número de acidentes de trânsito tem leve recuo em Patos de Minas, mas continuam fazendo vítimas. Esses são assuntos que você confere a partir de agora. A saúde é um direito de todos garantido pela Constituição Federal, mas na prática é bem diferente. O acesso gratuito, na maioria das vezes, é burocrático. O SUS tem um sistema próprio de regulação no caso de internações, mas a espera pode angustiar. Como polo regional em saúde, Patos de Minas cedia uma central de regulação que encaminha os pacientes para onde existe vaga. O sistema é computadorizado e interligado no estado inteiro, possibilitando maior agilidade na definição do hospital em que o paciente será encaminhado. Os casos de urgência e emergência, onde há risco de morte, têm sempre prioridade. Esses pacientes podem ser encaminhados para qualquer parte do estado, utilizando inclusive aeronaves no transporte. Com esse sistema, o paciente é mantido na origem, estabilizado, porque tem uma equipe médica acompanhando, e o sistema faz a busca da vaga para aquele tipo de atendimento que o paciente necessita, de preferência mais próximo de onde o paciente está. Mas se não houver, ela é buscada em todo o estado de Minas Gerais. E é onde tiver a vaga, ele é transferido, às vezes até por transporte aéreo. Para os demais casos, onde há gravidade, mas com menos risco de morte, o encaminhamento vai depender da disponibilidade de vaga. Essa busca é feita por uma equipe de 8 profissionais por turno. Cada atendente opera um terminal e um tipo determinado de demanda. Todos os pacientes que estão, o sistema chamado SUS Fácil, é um sistema de busca de vaga de leito hospitalar, ele regula casos graves, mas existem casos extremos, risco de morte, e aí a definição de mandar por vaga zero, no caso, ele do médico que está fazendo a regulação, porque nesta equipe ali da central de regulação ficam os operadores e sempre tem um médico fazendo a regulação desses laudos que chegam de toda a nossa região, que são 33 municípios, da macro-região inteira. A central de regulação do SUS Fácil é para evitar problemas como o que ocorreu no final de semana com uma paciente de Rio Paranaíba, que teve que invadir o hospital regional para conseguir atendimento. A central recebe o pedido e faz a busca pela vaga, informando o local exato para onde o paciente deve ser encaminhado. O paciente só seja transferido e ele sempre vai ser buscado a transferência dele. É importante lembrar que essa busca ela é incessante, ela é 24 horas por dia, 7 dias por semana, feriado, tudo, ela não para de funcionar. Pode ter acontecido de paciente ser, às vezes ter sido mandado sem regulação. Eu tenho que verificar. A região de Patos de Minas é composta por 32 municípios e uma população de 660 mil habitantes. São 19 hospitais conveniados e 497 leitos, incluindo 76 vagas de UTI. Como a estrutura não é suficiente para todos, a central funciona como um filtro que prioriza os casos mais urgentes.
O paciente ele não é internado apenas nesses leitos, que esses são aqui da nossa região. Ele pode ser transferido para hospital fora da nossa região, para Uberaba, Uberlândia, Belo Horizonte, que são os mais usuais, mas nós já transferimos aí paciente para Montes Claros, para o sul de Minas, para onde houver a vaga. E também esses leitos aqui da nossa região, eles podem atender pacientes de outra região. De Uberlândia também já veio transferido paciente para cá, porque naquele paciente lá o sistema é integrado no estado todo, e naquele momento o quadro clínico do paciente lá de Uberlândia já estava muito grave, lá não tinha um leito, e naquele momento aqui tinha um leito e o paciente veio de lá para cá. Então é intercambiado, né? Ele é interligado no estado todo. O cidadão conta com a Ouvidoria Geral do SUS, um canal de relacionamento, de comunicação que recebe sugestões, elogios, reclamações, denúncias e dúvidas sobre a saúde. O interessado pode entrar em contato com a ouvidoria pelo telefone 0800 61 1997. E a saúde de Patos de Minas continua deixando a desejar. Você vai conhecer agora a história de um aposentado que aguarda há mais de 2 anos a liberação de um exame. Ele perdeu uma perna e corre o risco de ter que amputar a outra. Preso a uma cadeira de rodas, o ex-pedreiro conta com desespero o drama vivido por ele. Em 2014, seu Arestino teve uma trombose e teve que amputar a perna esquerda. Na época, foi encaminhado com urgência para o Hospital das Clínicas, em Uberlândia. Já tinha um mês que a perna estava doendo. Eu fui na padaria, eu já não aguentei, já sentei. Tive que sentar lá no chão lá, já carrei passar mal. Doía muito a perna, ela inchou, não? Doeu demais, aí foi doendo. Chegou no hospital, já me aplicou um remédio. Aí fiquei lá 3 dias no hospital. A perna tinha petejado tudo, tá tudo preto. Do joelho para baixo, não tinha perna mais não, tá tudo preto. Aí me levou lá para o mini hospital, e eu fiquei lá 3 dias. E nesses 3 dias, eu fiquei esperando vaga para ver onde é que ia me mandar. Aí saiu no Uberlândia, tive que amputar a perna. Na época, o médico já o advertiu que poderia também ter problemas na outra perna e pediu que fizesse então um cateterismo na perna direita. Tinha que fazer porque a outra perna já estava iniciando a trombose também. Aí, ele então deu entrada na Secretaria Municipal de Saúde em Patos de Minas para fazer o procedimento. Só que até agora, já passados 2 anos e 4 meses, o procedimento ainda não foi marcado pela Secretaria Municipal de Saúde aqui em Patos de Minas. E olha só como é que está a situação da outra perna do seu Arestino. Perna direita vermelha, bastante inchada também. A fisioterapia teve que ser suspensa, porque sem o cateterismo não resolve fazer essa fisioterapia. Aí, a secretaria até agora não marcou esse procedimento. Mas o que eles alegam para você, Arestino? Eles alegam que não era para mim continuar em terapia, porque a perna estava, sabe, não estava em condições, estava doendo e conforme o gesto que eu fazia lá, agarrava a doer, e a moça ficou incomodando comigo, falou, não, vou despachar o senhor não pode fazer terapia enquanto essa perna não melhorar. E por causa da demora em fazer o cateterismo, seu Arestino tem medo de também ter que depois amputar a outra perna. Está difícil de guardar. Eu já estou incomodado porque eu estou com medo de perder essa outra perna. Igual o médico falou, o senhor quer ficar sem outra perna? Facilita então para o senhor ver se vai ficar sem outra perna. Nem de muleta não consigo andar. Está demorando demais. Demorando demais. Muito mesmo. Sem condições de pagar um tratamento particular, a família tenta junto ao Ministério Público resolver a questão e aguarda ainda a boa vontade da Secretaria Municipal de Saúde, antes que seja tarde. Aguardar a boa vontade deles, porque, falar a verdade, né? Não é eles que estão sofrendo, não é eles que estão sentindo, eles estão tudo bem, né? Particular, a gente tem que pedir, como diz, um apoio, arranjar uns padrinhos, né? Aí tem que arranjar uns padrinhos, né? Para ver se acode a gente, ajudar a gente a fazer cirurgia. Recebe sua aposentadoria, né? Recebo sua aposentadoria, eu recebo, como diz, um salário e meio só, então isso não dá para nada, né? Manter a casa. Tem que manter a casa, tem que manter outras coisas, né? Remédio, manter a roupa. De qualquer maneira, a gente gasta por outras bandas. Você está apelando pelo bom senso da pessoa da secretaria? Apelando bom senso nessa secretaria. Mas, pelo jeito que eu estou vendo,
eu acho que não vai sair nada. Pelo que eu estou vendo, não vai sair nada não. A nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura, mas até o momento não recebemos respostas sobre o caso. 11h40. A seguir, você confere a previsão do tempo para esta tarde na região. Inverno pode significar mais peso na balança. No nosso corpo precisa de mais energia para manter a temperatura estável. Consequentemente, temos mais fome e comemos mais. Por isso é bom ter cuidado para não exagerar e chegar no fim da estação com uns quilinhos a mais. Durante o inverno, as pessoas tendem a mudar seus hábitos alimentares. Comidas ensopadas e mais calóricas são mais consumidas e os restaurantes procuram se adaptar aos gostos dos clientes. Muda bastante, a gente faz mais uns ensopados, uns frangos, peixe ao molho, as comidas mais com caldo que o povo pede mais. De acordo com a chefe de cozinha Rita Rodrigues, o consumo de comidas quentes aumenta consideravelmente, chegando até a 30%. Já as saladas são deixadas um pouco de lado. E a salada diminui um pouco nessa época. Aí come mais mesmo é o quente. O feijão de caldo, a gente fazia 1 quilo, hoje faz 2,5. Então a pessoa come mais. A nutricionista especialista em nutrição clínica e esportiva explica. Com frio, o metabolismo tende a ficar mais acelerado, gastando mais calorias para manter a temperatura corporal. Com isso, há uma tendência das pessoas comerem mais. Com o metabolismo mais acelerado, a pessoa tende a ter mais fome. E aí, o certo seria a gente não ouvir a fome, né? Seria você manter a sua ingestão calórica para não adquirir aqueles quilinhos indesejáveis que acontecem nesse período do ano, né? Para equilibrar esse jogo, é necessário, no inverno, manter a ingestão de alimentos menos calóricos, como frutas, verduras e legumes. E sem falar que as verduras, principalmente, são riquíssimas em fibra. E aí é onde dá saciedade. E você mais saciado vai ingerir menos caloria. As sopas de legumes também são ótimas para manter o peso no inverno, aliadas à prática de exercícios físicos. É uma forma da gente estar ingerindo, né, as verduras e legumes. Então faz um mix de legumes e verduras e coloca uma carne magra, tenta optar sempre por um frango, uma carne bovina magra. E é quentinho, que nesse período do ano é super agradável você tomar uma sopinha. Tenta manter atividade física, diminuir a ingestão calórica ou manter a ingestão, né? E a ingestão hídrica, que acaba ficando de lado. Então a pessoa, às vezes, com esse frio, chega no final do dia, não lembrou de tomar nenhum copo d'água. Então, tentar deixar a garrafinha do lado, manter a ingestão de pelo menos 200, 300 ml a cada 1 hora, 2 horas. Muitas pessoas reconhecem que no inverno acabam comendo mais e fica com uns quilinhos a mais de lembrança. Toda época eu ganho peso, né? Mas nessa estação mais ainda, né? Porque eu gosto muito de macarrão, de cará. A Rita faz um cará aqui, que Deus a livre, eu ganho 1 quilo por dia. Outros têm consciência dos riscos de comer em excesso e busca manter a linha em todas as estações do ano. Precisa de caloria, né? Precisa de aquecer o corpinho da gente, né? Mas para isso tem agasalho, então a gente pode comer naturalmente, né? Educadinho, como deve ser, comer uma salada fria e sempre uma coisinha quente também. Mas essas tendências são muito mais gula do que necessidade. Tempo e temperatura. Oferecimento. Liquida Óculos 2016. Aproveite, New Color. Tempo firme em Patos de Minas e região. Confira a previsão para esta tarde. Quarta-feira de sol entre poucas nuvens em Patos de Minas. O índice ultravioleta registra 7 e é considerado alto. A temperatura hoje não deve passar dos 26 graus. Máxima de 23 graus em Rio Paranaíba e Serra do Salitre.
24 em Guimarães, 25 em Varjão de Minas. Em Lagamar, os termômetros podem marcar máxima de 26 graus. Às 11h46. No próximo bloco, primeira parcela do 13º dos aposentados será paga em agosto. Tarifas de ônibus interestaduais serão reajustadas a partir de julho. Quem for viajar de ônibus de um estado para outro vai pagar mais caro a partir de sexta-feira. O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre. Todos os anos, as tarifas de embarque rodoviário e passagens de ônibus sofrem reajuste. Isso se dá devido à inflação dos combustíveis, rodagem, pessoal, dentre outras despesas gerais. Isso ocorre em julho, agora, né? 1º de julho ocorre para fora do estado, em dezembro ocorre um aumento para dentro do estado. As tarifas rodoviárias terão reajuste de 9,42%, cobrado a partir do dia 1º de julho. Quem pagava 4,56 passa a pagar agora R$ 4,97. Já as passagens de ônibus para quem for viajar para fora do estado terá um aumento de 5,017%, variando de acordo com o destino, a distância e a categoria do ônibus. Pode variar de Patos a São Paulo, Patos a Goiânia ou Patos a Brasília. Aí tem uma variação. O Índice Geral de Preços Mercado, IGPM, também conhecido como inflação do aluguel, porque é usado para reajustar a maioria dos contratos imobiliários, variou 1,69% em junho. A variação acumulada em 2016 até junho é de 5,91%. Em 12 meses, o IGPM registrou alta de 12,21%. Disparou o número de aposentados endividados. E esta é uma situação que não é incomum. 1/3 das dívidas que os idosos fazem é para emprestar dinheiro para familiares. Os dados são de um levantamento feito pela Serasa Experian. O problema é que, na maioria dos casos, o dinheiro não tem volta. E a crise tem piorado essa situação. Com o desemprego aumentando, em muitas famílias a única renda é a do aposentado. Em 2015, 900 mil idosos deixaram de pagar suas dívidas. O governo anunciou que vai pagar a primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS a partir do dia 23 de agosto. A segunda parcela vai ser paga em novembro. Em 2015, por causa da queda da arrecadação, a primeira parcela foi paga em setembro. Pesquisa do IBGE mostra que entre 2000 e 2010, a participação da mulher no mercado de trabalho e os salários pagos a elas cresceram, mas continuaram inferiores aos dos homens. O rendimento médio real da população feminina passou de R$ 959 em 2000 para R$ 1.074 em 2010, enquanto que o dos homens foi de R$ 1.471 para R$ 1.587, segundo o estudo Estatísticas de Gênero. Já a taxa de atividade, que é a proporção de pessoas empregadas ou procurando colocação das mulheres, subiu de 50,1% para 54,6% no período, enquanto dos homens caiu de 79,7% para 75,7%. Ao mesmo tempo, a jornada de trabalho delas, incluindo as atividades domésticas, soma 56,4 horas semanais, quase 5 horas a mais que a jornada masculina. E o MEC encerra às 23h59 desta quarta-feira as inscrições no processo seletivo para 75 mil vagas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A primeira e única chamada do sistema de seleção do FIES vai ser divulgada no dia 30 de junho, nessa quinta-feira, assim como a lista de espera dos candidatos não convocados. Os estudantes pré-selecionados na chamada única poderão concluir a inscrição no SIS-FIES no dia 1º de julho. 3 em cada 10 veículos ainda não estão licenciados em Minas Gerais. De acordo com o Detran, o principal débito dos motoristas é com o IPVA.
e os motoristas devem ficar atentos. Mesmo com todas as taxas pagas, se houver alguma multa em aberto, o CRLV não será emitido. Para os donos de veículos com placas finais de 6 a 9 e 0, o prazo para regularizar a situação termina amanhã. Quem for flagrado sem o documento será multado em R$ 191 e soma 7 pontos na CNH, além de ter o veículo apreendido. 11h53. Depois do intervalo, o número de acidentes de trânsito tem leve recuo em Patos de Minas, mas continuam fazendo vítimas. Os acidentes de trânsito se multiplicam por todos os cantos. Apesar disso, a polícia registrou redução no número de ocorrências em Patos de Minas. O problema é que a imprudência dos motoristas tem custado a vida de muitos cidadãos. Embora sejam números elevados, os acidentes de trânsito em Patos de Minas tiveram redução nos últimos anos. No primeiro semestre de 2014, a Polícia Militar registrou 1.374 acidentes no perímetro urbano. Em 2015, o número de batidas caiu para 1.345 no período. E este ano, foram 1.280 acidentes registrados de janeiro a junho. Nós temos aí que de 2014 para 2016, o aumento da frota foi grande, né? Nós tínhamos aí um pouco mais de 95 mil veículos em 2014 e hoje, fatalmente, a gente já está com mais de 100 mil veículos. Nós tínhamos um pouco mais de 98 mil veículos que fechou o ano de 2015, nós já estamos aí no final do primeiro semestre de 2016, né? Então, embora haja aí o aumento da frota, o número de acidentes, considerando o primeiro semestre de 2014, 2015 e 2016, ele diminuiu com relação ao número absoluto. O número de flagrantes por embriaguez ao volante também caiu. Foram 77 em 2015 para 64 em 2016. Considerando pessoas que ingeriram bebida alcoólica e dirigiram e foram flagradas pela Polícia Militar, no primeiro semestre de 2015 foram 77 condutores. Em 2016 foram 64. Quer dizer, um número menor, né, que comparado com os últimos 2 anos. O número de notificações e prisões por embriaguez ao volante é reduzido também nas rodovias. Este ano, a Polícia Rodoviária Federal realizou 11.459 testes com etilômetro, sendo que em menos de 1% dos motoristas fiscalizados foi constatado o consumo de álcool, com apenas 15 prisões. Nos últimos 6 meses, nós realizamos mais de 11 mil testes de etilômetro nos condutores. Desses aí, nós constatamos mais de 86 condutores que haviam ingerido bebida alcoólica e dentre esses 15 foram presos, né? Mais rigor na fiscalização e multas mais pesadas são apontados como fatores responsáveis pela redução, além de uma maior conscientização dos condutores. Com relação ao consumo de álcool, nós temos um trabalho constante na tentativa de evitar essa prática. Para a Polícia Militar, a imprudência continua sendo a principal causa dos acidentes e mortes. Quando você olha a questão das estatísticas, nós verificamos que realmente a falta de atenção, né, a imprudência, ela é o maior causador do número de acidentes. Né? Em segundo lugar, a gente tem o avanço da parada obrigatória, avanço de semáforo, né, que não deixa de ser também uma falta de atenção, uma falta de imprudência. Embora tenha apresentado redução nos números, para a polícia é preciso que haja mais consciência dos motoristas para um trânsito mais seguro. Toda prática aí que vem aí a resguardar a vida daqueles que estão passando pelas estradas, com certeza é muito válida. A gente sabe aí que a maior causa de morte no Brasil são os acidentes rodoviários, né, automobilísticos. Então, tudo que vier para somar aí para a gente poder garantir a vida dos nossos condutores, aí, dos nossos familiares, inclusive, né, com certeza é muito válido. E por hoje é só. Outras informações você confere a partir das 19 horas no NTV News. Obrigada pela companhia. Fique agora com o programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Vivi. Tudo bem? Tudo certo. Certinho? Graças a Deus. Sem nenhum problema? Graças tá a indo? Deus. Tô indo. Pergunta para ela, e aí, Vivi? Ela, tô indo. Tô indo. Tô indo para onde? Quando é que você estará vindo?
né? Pra frente e avante, né? Pra frente e avante. Esse negócio de pra trás, não, né? Não dá certo. Chega, tem que o carro anda pra frente, né? Claro. De vez em quando dá uma resinha, mas o objetivo é pra frente, né? Você ficou bem de bolinhas. Muito obrigada. Azul de bolinhas. Que cor é isso aí? Um verde clarinho. Azul de bolinhas verdes, né? Ficou bem. Tem que fazer um comentário, porque as pessoas exigem. Porque você sabe que eu sou especialista nisso, né? Com certeza. Em moda é comigo. Então eu faço um... Você está bem, entendeu? Está muito bem vestida, numa blusa... Que pano é esse aí mesmo? De cetim. É de cetim, azul de bolinhas verdes. Vivi, um abraço para você, até amanhã, viu? Até amanhã. Até amanhã. Ô, Frederico, agora somos nós. Chega o rei aí, vamos lá.